Aí. Boa Você me noite, Ana. vê? Eu não Consigo estou me te ver. vendo, não. Para mim não tá, não. Peraí, deixa eu ver. Tá. Para mim não tá aparecendo, não. Mas se vocês estão vendo, tá bom. Eu Eu não consigo consigo ver, eu não ver. sei se o pessoal tá. Gente, comenta aí se tá dando para ver É, direitinho. Eu meus consigo óculos ver. devem estar dando muito reflexo. Tá dando um pouquinho. Eu vou tirar, porque ele não tem antirreflexo, fica parecendo a tela do computador. Tá todo mundo conseguindo ver? Vamos ver se. Para mim não aparece. Eu não estou aparecendo. O seu tá preto, a tela preta? É, já troquei aqui, mas não, mas não tem problema, não. Ah, tá. A Letícia está falando aqui. Estou vendo as É, duas. estou Então tá vendo. bom. Sim, é. Então, ótimo. É, Então, vamos começar a live. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada por ter aceito o convite. eu que Essa agradeço. é uma live, a segunda live da livraria, né? Nós começamos na semana passada e muito legal te conhecer e eu tenho certeza que vai ser um papo muito interessante. A Ana, ela é professora, ela é pesquisadora, ela é poeta, escritora. Então, Ana, para começar, conta um pouquinho sobre você, o seu trabalho como pesquisadora e professora lá no Cefet. Bom, lá no Cefet, a gente acaba tendo que escolher, assim, quantos lados a gente vai atuar, né? Então, Uhum, lá no Cefet, eu acho que o pessoal me vê mais como a professora, né? Professora de redação, professora de português. Eu entrei lá para dar aula. Na época não tinha ainda departamento, não. Ô, gente, o uhum. cachorro não consigo controlar. Na época tinha coordenação de língua portuguesa e coordenação de línguas estrangeiras. Então, eu entrei para Uhum. coordenação de língua portuguesa para dar aula de português, literatura e redação, que é tudo separado lá. E comecei dando aula de literatura. Eu lembro assim que as primeiras aulas que eu tive que dar era barroco, sabe? Eram umas coisas assim. E depois eu fui me mexendo lá, a instituição foi a lei daqui, deixa o cachorro. A instituição foi se transformando, né? E a gente formou, então, o que é hoje o Departamento de Linguagem e Tecnologia, que juntou essas coordenações de português e línguas estrangeiras e cresceu e também acabou funcionando como a origem de outras coisas, né, do curso de letras, né, tecnologias da edição, da pós-graduação, está todo mundo ligado nesse departamento. Então lá eu sou a professora de português, no ensino médio, a professora de redação, na verdade, eu só dou aula de redação para o médio. Na graduação eu dou algumas disciplinas que têm a ver com edição, com formação de bacharéis em letras, para serem revisores de texto, editores e tal. E na pós-graduação eu atuo em duas linhas. Uma delas é de linguagem e tecnologia, tem mais a ver com formação de professores, tecnologias na educação, esse tipo de coisa. E a outra linha é de edição também. Então, é o pessoal que vai pesquisar a edição, livro, revista, qualquer assunto que tenha a ver com história editorial, né? Então, tem um monte de lados, assim, da coisa, né? E desses lados que você citou, tem algum que Peraí, você não te gosta ouvi. mais? Fala de novo. De todos esses lados que você citou aí, tem algum que você gosta mais e fala assim, nossa, esse aqui é minha paixão? Sem dúvida, é edição. A edição é a minha paixão na vida é livro, né? Livro, não só livro para ler, para fazer, para escrever, e a minha paixão aparece, ela é explícita, assim, né? Quando eu tenho que dar uma disciplina que tem mais a ver com isso, né? Quando eu oriento uma pesquisa que tem a ver com isso, tem mais a ver com essa paixão que vem de muito antes, quando eu era adolescente, né? Nem tinha escolhido profissão ainda. Eu fiz várias escolhas na minha vida, assim, orientadas por isso, né? Por esse gosto.
Mas eu gosto de fazer. O tema das tecnologias, para mim, também está muito, envolve, né? Edição e tecnologia estão muito juntos, né? Uhum. Então, também me leva para um lado que eu gosto. Eu acho que eu faço muito pouca coisa que eu não gosto, assim, Que hoje. bom. Né? Já fiz muito, aí a gente vai conseguindo, né, se livrar e ficar um pouco mais. A Leida está falando aqui para uns colegas de júri, sim, do Prêmio Governo de Minas. Isso mesmo. É a parte gostosa, né? Essa parte de... Dá um trabalhão. A Leida falou aqui do júri de prêmio. Nossa, tem que ler muito, né? O pessoal inscreve Uhum. lá 700 livros de poesia, né? Não. Aí você tem que ler 700 livros em alguns meses. Mas é a paixão, assim, adoro fazer. Aham. Mas dá um trabalho, né? Mas conta pra gente, como que isso tudo começou? Você teve alguma influência de pai, mãe, algum parente? Quando que você lembra, assim, de começar a ler, de pegar um livro? Pois é, isso é um negócio engraçado. Eu me lembro, oi, Júnia, tá dando boa noite aqui, boa noite. Boa noite. Eu me lembro de gostar disso desde criança, mas a influência não foi direta da minha família, não. Assim, na Uhum. minha família, eu sou a mais velha, então não tinha irmão para, ainda não tinha irmão para me Influenciar. influenciar. Aham. Eu sou a mais velha de quatro. Os meus pais não eram esses leitores assim. São pessoas que têm curso superior, mas não tinha esse hábito de leitura literária, por exemplo. Não tem até Uhum. hoje. Então, não tinha muitos livros na minha casa. Tinha alguns livros da área do meu pai, uma área, uma coisa mais técnica. Meu pai era médico, tinha uns Uhum. livros lá de medicina, de clínica, de não sei o quê, que a gente gostava de ver porque tinha figura feia, gente doente, umas bobagens de menino, né? A Aham. gente olhava os livros dele porque eram muito impressionantes, as figuras das doenças. Olhava escondido, né? Ele não gostava que a Uhum. gente olhasse. E a minha mãe foi assistente social, então lá em casa tinha uns livros de psicologia, de sociologia, mas ela tem mania de trancar tudo. Então a estante onde ficavam as coisas dela, que não eram muitas, era trancada. Uhum. Então também nem sei direito o que que era. E meu pai sempre leu muito jornal e revista, as leituras dele até hoje. Essa coisa de ler o jornal todos os dias, né? Numa época que não tinha jornal digital, né? Porque hoje a gente olha Uhum. no celular. Mas ele era aquele cara que todo dia, na hora do almoço, estava com o jornal na mão, lendo. Isso é um hábito deles. Então não é que não liam, mas não liam livro, muito menos Aham. literário. E eu acho que eu descobri livro literário na escola, né, com a escola me mostrando alguma coisa, né, uma Uhum. professora, uma leitura, alguma coisa que me encantou, porque eu me lembro disso muito cedo, de achar bonito, né, de Uhum. gostar, de participar, assim, quando tinha aquela leitura legal, eu ficava ali prestando atenção. E então isso é uma coisa de pequena. E depois, mais velha, eu descobri que eu podia pegar livro emprestado na casa da minha avó. É meio engraçado também. A minha avó morava a 3 ou 4 quadras da minha casa. Uhum. Então eu ia lá e ela tinha uma estante que na época eu achava enorme, hoje eu vejo que não era, sabe essa coisa de criança? A gente acha que tudo é Aham. grande, né? Depois adulto você vê que não era. Ela tinha uma É. estante, né, com livros. Mas era leitora de literatura. E a minha tia, que é uma tia, minha mãe e o meu pai são os mais velhos também. Então eu tive tios muito próximos da nossa idade. O meu tio Uhum. mais velho é só 7 anos mais velho que eu, mais novo, Uhum. né? É só 7 anos mais velho que eu. Então muita gente achava que era primo, Aham. porque era meio próximo. E tinha uma tia que era a Silvinha, que tinha uma estante também. Mas a da minha tia era uma estante mais juvenil. E a da minha avó era uma estante de clássicos. E Uhum. aí eu descobri que elas me emprestavam, assim. Então eu ia lá, olhava, achava um nome legal, aí minha tia deixava eu pegar. A minha tia falava mais, ela dava, ela era mais mediadora. Ela Uhum. falava, esse aqui é ótimo, esse aqui você vai gostar, esse Indicava. aqui não sei o quê. E eu levava e falava com ela, gostei, não gostei.
A minha avó não, minha avó só liberava, assim. Ah, Uhum. pega esse aí. Eu lembro só um que ela pirava nele, que ela falava, que ela amava, que era o Germinal, do Zola. E aí eu li, então eu lia classicão, sabe? Classicão russo, Uhum. classicão francês. E li tudo que tinha lá. E fui também descobrir na biblioteca da escola, né? Eu era aluna de uma escola municipal. E aí tinha uma biblioteca meia boca, assim, mas eu ia lá, pegava umas coisas, levava, descobri algumas coisas de literatura contemporânea, assim, eu descobri na biblioteca da escola, porque caía no vestibular na época, não era Enem, né? É. Caía no vestibular a lista de livros, né? E Uhum. eu ficava olhando essa lista e ia lá e lia. Então era um gosto que eu não sei muito de onde vem, acho que vem da escola. Não acho que Uhum. seja um gosto que eu aprendi em família, não. E aí eu não tinha muito com quem falar também dessas coisas, né? Porque é uma coisa chata. Você lê o livro, fica a fim de conversar com alguém, né? Aham. E não tinha muito assim por perto, né? Nenhum primo, nem. Eu tinha primo que gostava de música, mas de poesia ninguém, né? E Uhum. como até uma certa idade, isso é um pouco pejorativo também, né? Assim, o pessoal fica te gozando, ah lá, fica Uhum. lendo. Então eu tinha que atravessar esse pântano, assim, né? E manter o gosto, né? E tanta coisa. Aí foi surgindo tudo, videogame, né? Não sei Uhum. o quê. E eu continuava ali gostando de literatura, gostando de livro, gostando de ler poesia, que não era também muito comum. Os meus colegas, eu não era aquela figura, não tinha nada a ver com aquela figura isolada que lê sozinha, né? Eu era super pop assim na escola. Uhum. Então eu tinha que dividir o tempo, porque nenhum colega meu Dividir a estava leitura. interessado, né? Então eu corria na biblioteca antes, sim, tinha um sinal, né? Acabava a aula, dava um sinal assim para a hora do recreio, tipo uma sirene. Aí eu Uhum. corria, ia primeiro na biblioteca rápido para pegar meu livro, voltava na sala, deixava o livro dentro da mochila e aí eu ia para a bagunça, né? Para fazer as Uhum. outras coisas, jogar vôlei, sei lá, qualquer coisa que o pessoal estivesse fazendo. Mas hoje em dia, você acha que está mais normal, principalmente poema? Ler poema jovem, assim, adolescente? Ou é a mesma Eu não coisa? sei se na escola, eu acho que é meio a mesma coisa. Hoje tem mais canal, né? O cara Uhum. acessa em mais lugares, muito mais. Na época, qual que era o canal? Era biblioteca. Você vai na internet, você pega um PDF de qualquer coisa, né? Uhum. Acho que hoje tem umas facilidades assim, tem mais canal, mais acesso, e você acha interlocutores mais rápido. Você descobre na internet um grupo que gosta de Harry Uhum. Potter, um grupo que gosta não sei do quê, um grupo que gosta de ler mulheres, né? Você descobre onde estão aquelas pessoas. Na minha época que não Sim. tinha internet, você não descobria. Era quase milagroso você achar onde Aham. está a pessoa que também gosta daquilo, né? Então eu acho que a diferença foi para melhor, mas eu não sei dizer assim se o pessoal lê mais poesia, não sei, eu acho que eles conseguem se encontrar mais. Uhum. Só lembrando, pessoal, que a livraria já está aberta. Quem quiser visitar, Rua Padre Eustáquio, 2475, loja 6. E também temos o site livraria páginas.com.br para adquirir os livros. Eu tenho que Aí, visitar, porque a pandemia atrapalhou, né, pois geral. é, fechou logo quando teve que fechar tudo, logo quando Pois é, iniciou, a né? hora que Então, começou, é. Eu fico curioso, quero ir lá visitar a Leida, visitar, né, ver o acervo tem e que ir tudo. lá. Mas e aí? Você começou a falar sobre quando começou essa descoberta com os livros, quando começou a ler e escrever, como foi? Aí foi meio paralelo, porque eu achava tão bonito que eu ficava impressionada. Nossa, como é que esse cara faz isso? Sabe assim? Eu Uhum. li um poema, eu lia, achava lindo, mas não era só achar lindo. Eu pensava, como que a pessoa aprende a usar a língua desse jeito, né? Usar o português desse jeito? Como é que esse cara
faz esse quebra-cabeça. E aí eu comecei a querer imitar. Eu acho que a gente começa meio imitando mesmo, né? Uhum, Você lê um poema que você acha legal, aí você escreve uma coisa com aquele. Tem que ter um pouco de talento para copiar, né? Assim, para uhum, imitar, para você aprende como é que o cara forma a frase, né? O que que ele usa. Aí você escreve meio parecido, até você ir vendo qual que é a sua, né? Qual é a sua voz, mas aí é depois de treinar bastante. uhum. Então, eu acho que veio meio junto, porque eu lembro que ali pela quinta, sexta série, eu já tinha poema escrito no fundo do caderno, assim. Aquelas últimas folhas ali, né? Que a aula tá chata, que a aula chata é o que mais tem, né? Aí a aula Quinta, tava sexta série chata, é 12 anos. 11, 12 anos. Eu Nossa, lembro que aham. minha Não, mãe é guardou esses novinha. cadernos. Então, eu já não estava a fim de prestar atenção, né? Aí tem gente que Aula de desenha, né? matemática? Hã? Nas aulas de matemática, às É a vezes. todas, né? Às vezes estava chato e tal, aí eu ia lá, virava o caderno e ficava escrevendo. Eu sempre Escrevendo. sentava no fundo, né? Sou aquela da galera do fundão, né? Uhum. E aí a professora não via muito. A gente acha que não, mas hoje, como professor, eu sei que a gente vê Vê tudo. tudo, né? A gente vê tudo. O professor deixava eu ficar lá, né? Mas eu ficava ali escrevendo, pensando umas coisas, e aí anotava, aí fazia uns poeminhas. Então, já vinha dali. Mas aí eu fui escrevendo, escrevendo até assim levar mais a sério, achar que era isso mesmo. É um processo longo, né? Aí eu publiquei, tomar coragem de mandar para alguém, para algum lugar, né? Uhum. E até eu tomar coragem, mandei um poema para o jornal, e o jornal publicou. Aí eu vi publicado no jornal e senti uma imensa alegria. E aí você vai Imagina. confirmando, né? Assim, quer dizer, na época não tinha internet ainda. Então eu mandei por carta para participar de um prêmio, de um concurso. Aí o meu poema chegou lá na final, foi um dos premiados, e aquilo me deu várias sensações, quer dizer, alguém que eu não conheço me leu, né? Que era Uhum. importante, porque para quem que você vai mostrar? Ninguém. Eu mostrei para professor de português, ela não deu a menor bola. Aí você Eu fica ia te sem perguntar isso. Nas suas aulas de redação, você como professora, né? Na época, quando você tinha aula, assim, teve essa formação assim e alguém para te incentivar ali ou nada, uma... de jeito nenhum, de jeito nenhum. Nem levar a sério, né? Nem não incentivar. Não leva a sério, uma coisa meio assim, Uhum, ah. E aí eu ficava pensando assim, poxa, quem que vai ler? Quem vai me dizer se está ruim, se está bom, se que tem que mudar, né? Era muito fundamental achar isso. E aí, quando eu mandei esse poema e alguém leu, já me deu uma alegria porque alguém leu. Aí uhum, alguém leu e achou que num tanto lá que concorreu, o meu era um bom. Aí aquilo já me deu um ânimo. Falei, então eu não devo estar tão longe né, de uhum, algum parâmetro. E a própria sensação de ver publicado foi assim, uma alegria. Eu acho, nossa, que coisa gostosa esse negócio. Aí vai te dando aquela forcinha, né, que você vai insistindo, persistindo com tudo que ninguém dá bola. Não é uma coisa assim exatamente de, pelo menos no meu meio, né, não era uma coisa que dá prestígio nenhum. uhum. Então não era aquela coisa que eu fazia, todo mundo, nossa, viu, fulana, aquela coisa que a família comenta, filha de fulano Aham, passou em engenharia. Não era uma coisa assim, ninguém dá a menor bola, né? Então você tem que meio persistir porque você gosta, né? Eu uhum. curto, eu gosto e eu não tô nem aí se vocês não gostam, né? E aí atravessei esse canal aí. Então essas primeiras publicações, essa coisa assim, foi muito incentivador para mim. E aí eu tinha essa publicação do poema, eu acho que eu já tinha 18, 19. Eu vi uma entrevista sua hoje, você falando que quando começou a descobrir que existiam poetas vivos, que não era só, né, que tem gente na nossa época escrevendo também, né?
Ah, isso é fundamental, né? Porque a escola, acho que até hoje a escola é um pouco assim, né? A escola só me apresentou até ali 1945. Eu estou falando, eu estava estudando, era fim dos anos 80, fim dos anos Uhum. 80. Aí chegou ali no 1945 e parou. Aí o que que você deduz, né? Não tem mais, né? Pô, acabou, né? Então, assim, a literatura acabou, o escritor está tudo morto. Então, eu ficava pensando, como é que eu vou fazer para driblar a morte, né? E conseguir escrever. Então, foi muito legal descobrir escritores vivos, né? Eu acho que é importante esse contato, o escritor vivo está Uhum. aí, é uma pessoa que saiu de alguma escola, né? Que eu achei importante isso para mim. E depois fui vendo que tinha escritor perto, que Minas Gerais era um celeiro. Essa coisa foi Uhum. fazendo parte também de eu entender, assim, pô, Minas Gerais tem um monte de cara famoso, de gente importante, Belo Horizonte tem uma história, né, literária, inclusive, e aí eu fui descobrindo, cara, eu lembro de dois, assim, que o Carlos Herculano Lopes escreve para o jornal todo dia, é um cronista, eu tinha conhecido o romance dele. Uhum. Pô, o cara almoça, janta, né, anda na rua. Aí o outro foi o Ricardo, Pra mim isso, travou. voltou? Agora Travou volta. também, mas voltou. Então o Ricardo Aleixo eu tive contato com um livro dele, que se não me engano era o Trívio, Uhum. e publicado pela Scriptum. E aí foi uma dupla surpresa, porque um poeta que, né, vivo, que morava em Belo Horizonte, publicando por uma editora de Belo Horizonte. Foi outro susto, né? Assim, Uhum. nossa, BH também dá para publicar, tem editora, tem... Então eram sustos de alguém que estava ali afim, iniciante, tinha essa hora aí, eu tinha 16, 17, 18 anos, Uhum. começando a... E aí eu ficava pensando como que eu ia achar esse pessoal, né? Onde que eles... É tipo o Globo Repórter, né? Como vivem, como se reproduzem, onde moram, né? Porque para mim era muito distante. Não tinha Uhum. nada a ver com a minha vida, com o meu bairro, com a minha família, com nada. Então eu fui sacando, porque à medida que eu publicava, eu ia, aparecia um, aparecia outro, né? Aí eu comecei a entender, assim, que grupo que era esse. E tem umas pessoas que fizeram uma conexão muito importante na minha vida, que foi na época, eu tinha 17, 18 anos. Eu namorei um cara, eu namorei ele muitos, sei lá, uns 4, 5 anos. E ele era um cara o meu bairro é um bairro muito peculiar, chama Renascença. Escrevi um livro sobre o Renascença na coleção do Zé Eduardo Gonçalves, BH, Cidade de Cada Um. O Renascença é um bairro que parece interior ainda. Uhum. Então, a gente tem o Renascença é encostado no centro da cidade. É um bairro bem pequeno, cheio de casas, uma população mais idosa, um bairro do início da formação da cidade, mas ninguém sabe onde é. É uma Uhum. maravilha. Ninguém sabe onde é. Mas é encostado, eu acho que em 10 minutos eu estou na rodoviária, bem perto da Afonso Uhum. Pena, assim, encostado no Antônio Carlos. E o Renascença dá um pouco essa sensação, pelo menos a minha família tinha isso, uma coisa muito fechada. A minha família, pai e mãe, eram vizinhos, de muro, um do lado do Uhum. outro. Então, tudo meu estava aqui. Todos os meus tios foram amigos de infância. Todo Então, mundo era se um conhecia. universo. Era difícil. A Savassi, para mim, era tipo um outro planeta. Era longe pra cara. A ideia era essa, né? Era Aham. muito longe, nada a ver, outro universo. A Leida está falando a Clara Nunes, né? A avenida não chamava Clara Nunes, chamava Mexiana. Os velhos chamam de Mexiana até hoje, mas ela virou Clara Nunes.
que a Clara Nunes morou aqui, né, a cantora. Então, tinha uma coisa muito difícil, assim, é como se fosse outra cidade. A minha mãe fala, eu vou, minha mãe fala, até hoje ela fala, quando ela ia para o centro da cidade, lá na Praça 7, ela falava, eu vou para a cidade hoje, né? Tem uns negócios assim que o pessoal mais antigo ainda fala de tão nada a ver que era, né? Se você estivesse em Aham. outro lugar. Então não tinha nada a ver para mim, assim, essa coisa de Savassi, livraria, era tudo longe, eu tinha que me virar, assim, para ir, né, para chegar. E aí eu fui namorar um cara que, na verdade, foi uma conexão, assim, o meu primo mais velho, que começou a estudar medicina, e ele me apresentou um colega de sala dele. Hum. E aí eu comecei a namorar o colega de sala. E namorei muitos anos, foi muito importante na minha vida. E esse cara era um cara lá da Zona Sul. Então ele abriu, assim, eu não nem sabia lidar com o Continuou, né? negócio, mas ele me abriu assim um Aham. horizonte. Por quê? Porque era um cara que a Savassi para ele era ali, né? Uhum. Ele dirigia na época, eu tinha 17 anos, eu não dirigia, e ele dirigia. Ele era o caçula de uma família de gente já rodada. Os pais dele viajavam para a Europa uma vez por ano, coisa que eu nunca tinha visto na vida, Uhum. né? Então eu fiquei meio atordoada, porque eu nem soube lidar com o negócio, sabe? Assim, cara, que loucura, que povo é esse? Eu me achava muito distante. E assim, a irmã mais velha dele, que é uma grande amiga até hoje, que é a Luciana Tonelli. A Lu era jornalista, ela era mais velha do que a gente, já era jornalista, poeta. E ela acabou me apresentando um mundo de literatura contemporânea. Assim, certo? E o incrível que eu achava, a Lu conhecia os poetas. Né? Então, para mim, foi assim, Luciana foi um lance, assim, sabe? E aí o namoro acabou, mas eu continuei amiga dela. Então, meu primeiro livro foi um convite da Lu. Foi ela que era uma coleção que, na época, a coleção foi organizada pelo Marcelo Dolabella, que acabou de falecer, né? Poeta importante para BH, para Minas. O Marcelo e a Glória Campos, uma galera, né, fez um projeto de livro de poesia e me convidaram para ser um desses livrinhos. Uhum. Então tem tudo a ver com essa conexão com a Lu e com a família da Lu. Mesmo que eles nem desconfiem disso. Eu acho que eles nem sabem muito, assim. A gente é que sabe, né, a diferença que fez, né? E aí eu saía, aí eu conheci um monte de gente, né, por causa dela. Conheci o Marcelo Dolabella, aí fui conhecendo Camilo Lara, Ana Caetano, né, Adriana Versiani. Assim, era um povo mais velho que eu, então eu me sentia super pirralha. Mas eu senti que eu estava entendendo um pouco, né? Um pedaço da poesia de Belo Horizonte, assim. E aí depois eu fui continuando, comecei, aí apareceu a internet acabou de abrir. É. Que aí Hoje está pela muito internet mais eu fácil, né? conheci, a internet foi em 90 e poucos, e aí com a internet eu conheci gente do país inteiro. Né? Aí acabou o lance de Uhum. conheci gente do país inteiro, fiz amigos em tudo quanto é lugar, povo tudo começando, os primeiros livros. Publiquei livro em São Paulo, né? Foi o segundo livro, foi lá. E começou essa coisa de editora independente, de não sei o que, na virada ali do 2000. E aí a coisa se transformou porque a internet conectou todo mundo, né? Uhum. A Leda citou que nós temos livro da Ana lá na livraria, então quem quiser é só chamar a gente ou no WhatsApp ou aqui também no por direct, que a gente atende todo mundo. É, A Leida deve estar com, eu vi ela pondo aqui Impressões de Minas, ela deve estar com o dicionário, né? Dicionário de Imprecisões. É o livro isso. mais recente. Ele é de 2019 e a gente fez uma reedição toda de outra cor, com outra em 2020. Né? Foi muito legal, uma experiência muito legal trabalhar com Foi a no início Impressões. desse ano?
Foi porque Coincidiu? em 2019 ele era branco e azul, era outras Uhum, cores, um tamanho também um pouquinho diferente. Aí em 2020 ele esgotou em 2019, em 2020 a gente fez uma edição bege e roxo. Já que era para uhum. imprimir de novo, a gente não quis só imprimir de Quis novo, né? mudar. Vamos mudar ele todo. Então é a mesma ideia, mas com outras cores, outra coisa. Uma experiência E quantas maravilhosa. publicações você tem, assim, de livro? Assim, misturado, porque eu acabei publicando assim, poesia, crônica, conto, livro técnico, né, da minha área, Os livros, infantil, aham. juvenil, misturando tudo, eu não sei. São mais de 30, mas eu não sei mais 30 e quantos, né? Uhum. Eu sei que Pode falar. vai ser difícil falar, mas tem um que é o queridinho? Por razões diferentes, né? Engraçado. Não tem, não. Sabe por quê? Não? Não, por exemplo, depende do critério. Uhum. O dicionário de imprecisões é um queridinho porque ele tem um negócio gráfico, alto relevo. Ele tem um monte de Hum, coisa que eu sonhava, assim, como aham. alguém que gosta de livro, até o dicionário, eu só tinha livro normal, né? Livro normal, capa, cartão, laminado fosco, normal. Uhum. Esse livro com impressões, ele é todo diferente. Com tudo que você queria. Tudo, escolhemos o papel tem uma textura, o papel brilha um pouco, ele tem o alto relevo, que é um negócio delícia. Quando ele está em feira, as pessoas pegam e ficam passando a mão nele, é muito engraçado, ele tem uma coisa super tátil, né? Essa coisa, como eu gosto muito, né, essa coisa de ir na gráfica escolher, eu gostei desse roxo, sabe? Uhum. Não é preto. Então é Uhum. uma delícia, por essa razão, né? E o projeto desde a ideia, né? Quando eles falaram, Ana, vamos fazer uma coisa. Aí eu falei, deixa eu pensar, porque eu quero ter uma ideia. Aí quando veio a ideia, eu liguei e falei, tenho uma ideia, vamos fazer um dicionário. Essa coisa é muito gostosa. Você ficar imaginando, né? Planejando o livro e depois encontrar pessoas que vão tocar aquilo, vão Uhum. executar junto, né? Então, agora tem por exemplo, o E-mail de Caminha, eu gosto muito, que é um livro pela RHJ daqui também, que faz um sucesso em escola, foi vendido aí para um monte de edital de São Paulo. Outro dia mesmo uma professora me mandou a foto dele com o selinho do estado de São Paulo, tá? Comprou, né? Aprovou no PNLD, essas coisas. Ele me dá essas alegrias. Ele é um livro super bonitinho, feito. O design dele é dos Drummond, né? Do Marcelo e do Marconi. E é um livro, ele é uma ideia que eu tinha, ficou durante anos na minha cabeça, que era traduzir a carta de caminha para o internetês, para o tecnológico atual. Então é uma adaptação engraçada. Era uma ideia que eu era doida para fazer, mas não fazia, não dava tempo. Aí um dia a RHJ falou, Ana, é, tem uma ideia aí? Eu, tenho. Aí sabe aquela hora que você fala, nossa, vai ser agora. É Aquele agora. negócio que você é doido para fazer, vai rolar. E aí ele é um livro que deu muito certo, né? É um livro que foi parar nas escolas, é um livro que aproxima os estudantes da carta de caminha, que é um Uhum. documento que todo mundo acha chato, que não. E aí quando lê, o pessoal me manda o retorno e fala: eu achei super legal, eu até tive paciência de ler a carta de caminha depois, né? Então é uma ponte para o documento, né? E isso é uma delícia. É um livro que eu curto porque ele me dá essas alegrias assim. Então cada um tem né, uma coisinha assim que você curte, né? Uhum. E receber esse retorno do pessoal falando assim, nossa, gostei muito. Qual que é esse sentimento, assim, de dá para descrever? É uma delícia. É a coisa que você mais queria fazer na vida, né? A coisa que você mais curtia, que você mais queria fazer, que você achava impossível, dificílimo, não tinha nada a ver com Uhum. nada da sua, nada próximo, né?
e aí alguém te manda, ah, adorei, uma pessoa que você nunca viu, não sabe. Uhum. Eu tenho um infantil que chama Pulga Atrás da Orelha. Ele é um livro por uma editora de Divinópolis, chama Gulliver. Ele foi assim, o editor falou, você tem um infantil aí? Tem, um livro sobre um menino curioso, um menino que faz muita pergunta e tal. Que, igual a muitos meninos, né? Uhum. Dediquei ao meu filho, que já foi essa figurinha curiosa, que fazia pergunta. E aí esse livro foi comprado pela Leiturinha, aquele clube, né, de Sim. leitura. Aí olha que legal. Bom, comprado pela Leiturinha já foi legal, porque eu sabia que o livro ia ser distribuído para muita É, gente. aham. Então já é bacana. Mas mais bacana foi o dia que eu fui participar de um evento no Mato Grosso do Sul, em Bonito, não é perto de Campo Grande, e vem uma mãe com uma menininha correndo com o livro na mão, sabe assim? Ana, Ana, me dá um autógrafo. Aquele negócio que você, cara, eu tô em Bonito, assim, né? Vem uma mulher com o meu livro na mão pedindo autógrafo para a filhinha dela. A filha dela Uhum. tinha curtido. Ah, é uma alegria, o negócio, você fica, nossa, que isso, cara, como é que esse livro veio parar aqui? Porque ele saiu aqui do lado de casa, né? Eu Uhum. vi o livro nascer, assim. Então é muito gostoso quando você vê que chegou nas pessoas em vários lugares que não te conhecem, né? Uma criança manda vídeo, né? Manda vídeo fazendo pergunta. É uma coisa muito legal. Eu imagino o sentimento da criança em ter o livro ali autografado, É né? Coisa de legal, outro elas olham mundo, assim para né? você. Eu acho que era como eu olharia quando eu era criança. Aham. Quando eu era criança, assim, eu nunca vi um escritor. Quando eu era criança, né? Mas uma vez teve uma escola que eu fui aqui em BH que eles leram o livro, não lembro qual, deve ter sido o e-mail de caminho. Eles leram e aí a escola ligou para a editora falou, né? É um esquema Uhum. meu com a editora de eu visitar a escola. E eu fui lá conversar com os meninos. Aí tinha umas meninas, elas ficavam passando a mão em mim, assim, ó, meio É, assim, sei lá, de uma coisa assim de não parece que é realmente acreditar. é outro nível, né? Foi muito engraçado. Eu ficava olhando para elas, o que que foi, gente? Aí elas, não, você tá aqui, sabe assim, era uma coisa, eu achei super engraçado, que elas botavam a mão em mim, assim, Uhum. como se fosse uma grande coisa, mas eu acho que é isso, que tem uma certa aura quando a Uhum. gente está na escola, né? E aprende que escritor é uma coisa, não sei o que das quantas. E não é, né? Talvez se a gente conseguisse humanizar a coisa, a gente recrutasse, né, mais escritores e ficasse uma Uhum. coisa mais humana. Mas acaba ficando um pouco sobre-humano. Assim, eu acho que era essa a impressão que eu via no olho dessas meninas. Uhum. É. E acaba, às vezes, com um sonho também de alguém que queria se tornar um autor, fala assim, não, mas A, é tão a difícil. própria pessoa não leva a sério, né? É. Isso aí né, não existe. Não. E agora, nessa quarentena, você como professora, como que foi migrar dali presencial para a internet e lidar com os alunos? Foi tranquilo? Foi desafiador? Tranquilo não é, né? Tranquilo não foi. No meu caso, o Cefet demorou 4 meses para voltar, né? Ficou, não e numa instituição pública daquele tamanho, né? Que a gente tem mais de 17 mil alunos, né? Em 9 campi diferentes, várias Uhum. cidades diferentes, mais de 1.000 professores. Não é qualquer escola que tem esse tamanho. Você fazer a É. gestão disso tudo é muito difícil. 3 níveis de ensino, cada um funcionando de um jeito. Ensino médio, menino de 15 anos, 16, então não é simples. E a gente ficou 4 meses discutindo, né? Reunião, 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 porque como é que volta? E aí você vai descobrindo que uma parte dessa moçada não tem acesso, né? Não tem internet, não tem banda, não tem plano de dados, não tem Uhum. equipamento. Professor também não tem, né? Muito professor não É. tem computador legal, não tem.
Eu tive que aumentar um monte de coisa aqui por minha conta. Eu não tinha webcam no computador, não precisava de Uhum. webcam, né? Então, foi bem difícil. E agora, eu gosto, né, do digital, né? Eu gosto do negócio. Então, eu não fiquei chateadíssimo, porque eu gosto do digital e não tenho tanto apreço assim pelo presencial. Uhum. Então, junta as duas coisas. É claro que tem aula que só funciona presencial. Não dá para fazer a mesma coisa. Vale para um e vale para outro. Tem coisa que você só consegue fazer no digital e tem coisa que você só consegue fazer no presencial. Não adianta, não é uma substituição, que eu acho que é o que a gente precisa pensar, né? Não é Uhum. uma, foi uma substituição forçada, emergencial, mas é óbvio que ninguém está dizendo que é igual. Não é igual. Uhum. Agora, para quem não gosta de digital, o sofrimento é maior, né? Para quem se incomoda muito, o sofrimento é maior. Eu não me incomodo tanto, eu gosto, eu sou bem digital há muito tempo, eu sou aquela que vai testar, eu tenho uma certa disposição para o Uhum. digital. Eu acho que tem coisa que funciona, eu sempre tive muita interação boa pelo digital, fiz amigos, casei, fiz um monte de coisa pelo digital. Eu não acho essa coisa assim, aquele papo aí é frio. Não sei, Uhum. não é assim que eu vivo isso, né? Para mim está muito misturado há muito tempo. E o presencial, para mim, não é essa maravilha toda, porque acho que vira uma coisa um pouco romântica, Uhum. como se o presencial fosse fofo. Não é fofo. O presencial tem seus problemas. O presencial tem o desinteresse de muitos Uhum. alunos que estão ali, mas não estão ali, né? O presencial, às vezes, é uma repetição de coisas que não funcionam mais. É uma aula super careta que você dá há 20 anos, né? Uhum. Assim, as interações, igual uma vez uma colega falou, ai, eu tô com saudade de encontrar os colegas. Eu fiquei olhando, eu falei para ela, mas que hora que você encontra os colegas? Porque a gente não encontra, é tudo corrido, Você corre, esquisito. Você passa pelo corredor, cumprimenta a pessoa, mas um tá indo, outro tá voltando, um vai dar aula. Uhum. Então, a qualidade dessas relações é muito esquisita. Porque você só se encontra na hora de reunião, você só se encontra 10 minutos, toma um café correndo, mal fala oi com seu colega, Uhum. entendeu? A instituição, no meu caso, não tem muito onde ficar. O campus onde eu dou aula é super árido, assim, não tem muito onde ficar, sabe? Você vai dar aula e se você quiser passar um tempo, é meio difícil, é muito cimento, Uhum. é muita, sabe, é muito concreto, pouco lugar assim para não tem aquela característica assim de praça, né? De um lugar que você possa. Eu briguei muito um tempo atrás e consegui um sofá, que é um dos nossos espaços lá, não tinha nem onde sentar direito. Você chega e fica em pé, né? E aí eu consegui uma doação de um sofá. E o pessoal riu muito de mim, né? Ah, pô, Ana, gente, um sofá, gente, bota um sofá aí, que as pessoas vão se sentar e vão conversar. Uhum. E foi o que aconteceu. De vez em quando, era o único lugar onde o pessoal estava ali sentadinho, Reunir ali, né? se reunindo um pouco, né? E tal. Então, eu acho isso tudo um problema de um presencial que não é também essa doçura Uhum. toda, né? Não é todo mundo se ama no presencial. Eu não sei que hora que todo mundo se ama, né? Fora aquelas reuniões completamente desnecessárias, né? Completamente, assim. Tira um monte de gente de casa para fazer uma reunião Aham. Que não tem que nem não tem sentido. sentido, que é caríssimo, porque esse é um deslocamento de 10, 20, 30 pessoas se deslocando no trânsito, para chegar no lugar e discutir uma coisa que você podia ter colocado um Google Seu Docs. e-mail, né? É isso aí, pessoal. Dá um palpite aí, uma votação, né? Uma coisa que você podia Uhum. fazer com um Doodle em 5 minutos. Então, essas coisas eu acho que a gente podia repensar, melhorar, sabe? Melhorar de processo, melhorar de trânsito mesmo, sabe? Eu acho a minha qualidade de vida em casa é muito melhor do que Uhum.
com saídas desnecessárias, né? É, E agora, com esse problema do vírus, a gente não, vai ter que pensar duas vezes mesmo para sair, né? é, Para é sair e ficar verdade. trancado numa sala, né? Com um monte de gente, né? É. E nesse período trabalhou mais? Deu tempo de escrever alguma coisa? Nossa, Ou trabalhei ficou pra só caramba. focada no... Trabalhei sem parar, mas trabalhei sem parar, sem perder tempo. É, isso é bom. Perco muito tempo, muito tempo. Pra você ter uma ideia, para eu começar uma aula às 2 da tarde, que é um horário péssimo, é péssimo de trânsito e péssimo de tudo, porque Uhum. todo mundo está entrando, né? Para eu dar aula às 2, eu saio de casa às 11h30. No- Por quê? Para não pegar o trânsito e para conseguir uma vaga no estacionamento. Nossa. Entende? É uma perda Aham. de tempo absurda. São 2 horas e meia que eu podia. Aí me obriga a almoçar fora, num lugar que eu não estou afim de almoçar, a gastar Uhum. uma grana de almoçar fora, me obriga a um monte de coisa, né? Para eu estar ali. E isso me incomoda muito. Eu acho que a minha qualidade de vida podia melhorar nesse Melhorou. sentido. Então, porque, mas aí, trânsito. Se a gente tivesse um transporte público lindo, maravilhoso, né? Um metrô espetacular, né? Aí talvez fosse mais legal, mas não é, né? Uhum. E aí isso acaba me. Acabou que eu não perdi esse tempo, né? Fiquei trancado em casa, estou super cumprindo assim, o confinamento, mas trabalhei sem parar, mas sem perder tempo. Então, escrevi Uhum. muito, produzi um monte de coisa, orientei muitos alunos, agora dando aula remota. A aula remota não é uma maravilha, mas assim, eu não parei, não cheguei a ficar abalada emocionalmente. Assim. É claro que Uhum. é péssimo, é triste, é horrível ficar com medo das pessoas, né? Medo de tudo. Mas eu escrevi sobre isso também, né? Então eu fui transformando Colocar para fora, a né? experiência, né? Aham. Mas agora muitas empresas, principalmente empresas que tinham escritório, já está vendo, né? Tudo isso teve também um lado positivo, né? Que Então para vamos repensar, facilitar. né? Repensar aí as coisas do trabalho remoto, do home office, sei lá o quê, né? Não sei. Escola é difícil, né? Escola não tem É, muito escola jeito. é mais A complicado. gente vai, uma hora a gente vai voltar, mas tem que Uhum. voltar de um jeito seguro, né? Eu não tô afim de voltar para ficar doente, né? Uhum. Nem eu, nem ninguém, meu filho. Não quero mandar meu filho para a escola para ficar doente, trazer para mim. É. É difícil, né? Agora, para encerrar, tá faltando 10 minutinhos. É um livro que você indica todo mundo ler. Gente, que difícil. Mas tem tanta coisa que eu indico para todo mundo. Podia falar um desses assim, um classicão, né? Sei lá, o Guimarães Rosa da vida aí, que eu acho que é. Eu vou falar um que eu acabei de ler, que eu achei super legal, por muitas razões, eu acho que a gente devia ler. Ele chama Água Funda. Esse aqui, ó. Tá dando para ver? Sobe um pouquinho mais. Ele chama Água Funda. É. De quem? Eu não tá dando para ver. Ruth Guimarães. É uma surpresa, uma coisa super legal. Esses dias eu vou falar dele num evento aí. É um livro de uma escritora brasileira. O livro foi lançado em 1946. 1946. Ela tinha 20 e poucos anos. E é negra. Então, das nossas primeiras escritoras negras. E tem gente falando que adorei esse livro. Muito legal. A escrita, muito gostoso de ler. É uma história no interior de Minas e São Paulo, Uhum. numa época de decadência do café e tal. Então, um negócio muito interessante. A escrita dela é muito legal. E é muito interessante porque a gente nunca ouve falar dessas mulheres É nessas verdade. épocas, né? Quando eu estava na escola, eu nunca ouvi falar de Ruth Uhum. Guimarães. E é uma mulher que escreveu junto com vários homens que ficaram conhecidos, né? E é tão boa quanto qualquer um deles. Aham. E só agora eu fui ter.
fui conhecer, né, a obra dela. Ela tem alguns livros escritos, né? Esse saiu pela 34 agora, mas é uma reedição. Ele já foi editado pelo menos 2 vezes. Uhum. Então é muito legal, assim. Eu acho que a gente precisa ler essa mulherada para mudar um pouco a nossa noção de literatura, de cânone, né? Uhum. Esses nomes, quando você pensa, só vem nome de homem. É verdade. Né? Aí começa a aparecer essas figuras que você fala, poxa, né? Já estava lá, já tinha. E Né? para quem está Então, começando a ler poesia, tem alguma assim que você indica? Esse daqui é para quem está começando. nossa, dificílimo também. Ou, e também para Geralmente a gente quem. começa pela escola, né? A escola sempre Aham. apresenta, só que a escola apresenta meio historiograficamente, vem lá do passado, né? Uhum. Eu acho que poesia. Eu acho que muita gente pode gostar da Adélia Prado, né? Nossa, que é uma figura, né, incontornável, né, da poesia. Acho que a Adélia Prado é uma. E eu me apaixonei, adolescente, eu me apaixonei pelo Paulo Leminski. Para mim foi uma leitura. Ele não era best-seller ainda, era difícil achar livro dele, ainda não tinha passado por esse processo, não. Mas o Paulo Leminski foi uma leitura que me agradou muito quando eu Uhum. tinha 16, 17, 20 anos. Nossa, eu pirava nele. E acho que continua dando para pirar, assim. E para quem já tem costume de ler poesia, quem que você indica? Quem já tem costume já vai saber, né? Quem já tem costume já vai ter as suas trilhas, né? Tem uma poeta polonesa, né, que eu gosto muito, que eu acho maravilhosa, tem sido traduzida no Brasil, né, eles ensinam até a falar, num dos prefácios é Wisława Szymborska, né, escreve Wisława Szymborska, né, maravilhosa, maravilhosa. Tem uma portuguesa que eu adoro também, chama Adília Lopes. Tem livro no Brasil também. Uma das edições dela no Brasil são pela Moinhos, que é uma editora independente daqui, né, daqui de BH. A Adília Lopes eu acho uma delícia, né, adoro também. Então, eu acho que são caminhos interessantes na poesia. Para encerrar, está faltando quase 5 minutos. Quem você convidaria dos autores assim que você já tanto dos vivos e do passado também, você convidaria para um café para bater um papo? Tem Nossa, algum assim que eu falo, nossa, eu queria muito conhecer ele até que ou eu não ela. penso nisso, não. Tem gente que acha melhor nem conhecer o autor, né? Que às vezes decepciona. Tem gente que fala isso, não, é melhor não conhecer. Não, eu não fico pensando muito nisso. Eu tenho hoje uma vida nesse sentido bem povoada, né? Porque eu conheço muitos autores, Uhum, conheço muitos escritores e escritoras. Alguns são bem próximos, são amigos, outros não, mas são conhecidos. Então eu não tenho mais esse sentimento de distância. Graças a Deus uhum. tomei muito café com muitos escritores. Eu participei de muitas coisas, muitos eventos que eu pude almoçar, jantar com vários escritores que contaram coisas, né? Falaram dos seus livros, dos seus processos criativos. Então, assim, eu vou falar uma pessoa com quem de vez em quando eu como pizza, que a gente gosta de comer pizza, que é a Adriane Garcia. A Adriane Garcia é uma poeta aqui de Belo Horizonte, tem alguns livros publicados já, acabou de publicar um novo, por uma editora daqui também, a Causa e Letras. Acabou de publicar um livro chamado Eva Proto-Poeta. E a Adriane é uma figura, produz muito, publica muito, e tenho a alegria de poder. Agora não está dando, né? Mas a gente tem a alegria de tomar vamos comer uma pizza, né? E a gente vai. É isso aí. Então, Ana, muito obrigada. Foi muito legal vir aqui na live, conversar com você. Lembrando a todo mundo que está aqui assistindo, essa é uma live da Livraria Páginas, então quem quiser acessar, quem quiser comprar um livro, né? Temos a livraria tanto online como física, então pode ir lá visitar na Rua Padre Eustáquio,
2475, loja 6, né? É uma galeria muito charmosa. E tem o site também, livrariaspagina.com.br. Ana, muito obrigada. Eu que Quer deixar algum? agradeço, muito obrigada, muito legal. Quando vocês mandaram, né, o convite, eu fiquei muito feliz e ainda vou visitar. Com Vai certeza vou sim. visitar a livraria. A Então Páginas tá bom. Editora eu já conheço. Então, Obrigada, viu, vai gente? Beijo aqui. para vocês. A Leida também falou que está te esperando lá. Isso, Muito irei. obrigada. Tchau, até Abraço, mais. tchau.